Um jovem escritor de 22 anos conhece uma linda e popular garota de 18 em um baile em Montgomery, Alabama, inaugurando uma das maiores e mais conturbadas histórias de amor da literatura mundial. Se interessou pelo assunto, não esquece de dar o seu like, clicar no sininho das notificações e seguir o nosso canal. Agora, simbora para a nossa história de amor. Scott e Zelda. Scott. Em 1917, depois de uma desilusão amorosa, o jovem escritor americano Francis Scott Fitzgerald se alista no exército para servir durante a Primeira Guerra Mundial. No ano seguinte, Fitzgerald seria enviado para Camp Sheridan, próximo à capital do estado do Alabama. Lá, começou a sair com as moças da cidade, que conhecia nos bailes locais. Zelda sempre teve uma educação bem libertária. Desde 1914, bebia gin e fumava. Atraía a atenção de muitos rapazes e, em seu último ano na high school, foi eleita a garota mais bonita da classe. Tinha muitos pretendentes e frequentava os bailes locais. Julho de 1918, no Montgomery Country Club. Foi nesse lugar e nesse mês que Francis e Zelda se conheceram. Quando ele a viu dançando, ficou encantado e logo foi jogando seu charme para Zelda. Em algum tempo, os dois se tornaram mais próximos. Scott começou a criar seus personagens femininos baseando-se em Zelda e passou a visitá-la constantemente, mesmo quando não estava mais baseado em Camp Sheridan. Casamento. Embora Zelda e Scott inicialmente não tivessem planos de se casar, em março de 1920 se casaram. Não depois de um conturbado relacionamento que inclui um término, uma gravidez psicológica e vários manuscritos recusados. O casamento só ocorreu depois do sucesso do livro Do Outro Lado do Paraíso. Nova York e os agitados anos 20. Com o sucesso literário de Scott, o casal vai morar em Nova York, tornando-se celebridades locais. A relação entre os dois tinha altos e baixos. A verdade é que Zelda não era o que podia se chamar de dona de casa, principalmente pela infância rica e cheia de empregados. Francis Scott Fitzgerald. Um ano após o casamento, Francis e Zelda tiveram sua primeira e única filha, Frances. Mesmo após o nascimento da filha, Zelda e Fitzgerald tiveram um casamento conturbado, se mudando diversas vezes para vários lugares diferentes, incluindo alguns períodos na França. Hemingway. Na França, o casal conhece Ernest Hemingway, a passo que Francis tem simpatia imediata pelo jornalista e escritor. Com Zelda ocorre o contrário e acabam se tornando antagonistas. O relacionamento do casal, que já era tóxico, revelou-se ainda pior após o início da amizade com Hemingway. A saúde mental de Zelda se abalava a cada dia. Ela insultava Scott, contestando sua sexualidade, e manifestava grande ciúme, que por muitas vezes tinha fundamento. As festas das quais ambos participavam também incitavam em Scott um vício já conhecido em bebidas: esquizofrenia e alcoolismo. Em 1927, os Fitzgerald tiveram uma breve temporada em uma cidade pequena, no estado de Delaware, por conta de uma infidelidade de Scott. O isolamento favoreceu ainda mais o alcoolismo de Scott. Em 1928, Zelda
se torna obcecada por balé. E apesar da idade avançada para uma carreira de bailarina, Scott patrocina seus estudos. Com obsessão, Zelda atinge uma exaustão física e mental que culmina com um diagnóstico de esquizofrenia. Em 1932, Zelda foi internada em um hospital psiquiátrico. Quando perguntaram o que teria motivado o agravamento do caso de Zelda, Scott respondeu: talvez 50% dos nossos amigos e parentes lhe digam com toda a convicção que minha bebida deixou Zelda louca. A outra metade lhe garantiria que sua insanidade me levou a beber. Nenhum dos dois julgamentos significaria nada. Esta valsa é minha. Em 1932, quando estava internada, Zelda enviou para o editor de Scott um manuscrito intitulado Esta Valsa é Minha. O texto plagiava o ainda não lançado Suave é a Noite e Do Outro Lado do Paraíso. O editor de Scott, Max Perkins, consultou Scott, que inicialmente irritado, acabou permitindo a publicação do livro de Zelda. Ostracismo e morte. A partir da década de 1930, os livros de Francis Scott Fitzgerald começaram a ser considerados elitistas devido à crise de 1929. Em 1934, seu livro Do Outro Lado do Paraíso obteve pouco sucesso de crítica e de vendas. A distância de Zelda e o ostracismo fizeram com que Scott se envolvesse cada vez mais em infidelidades e bebedeiras. Fitzgerald, então, teve que aceitar um contrato para escrever roteiros para a MGM em Hollywood. Aquela nova fase foi boa para a contenção de seu alcoolismo, mas em 1939 seu contrato chegou ao fim e ele acabou se tornando um roteirista freelancer. Esse quadro de instabilidade fez seu alcoolismo intensificar e culminou com sua morte em 1940. Hospital psiquiátrico e morte. Enquanto Scott morria de cirrose, Zelda era tratada em um hospital psiquiátrico, onde passava por terapia que envolvia eletrochoques. Não é necessário dizer que mesmo depois de anos de tratamento, ela estava longe de se curar. Amigos que a viram antes de sua morte se surpreenderam com sua aparência, já que na juventude tinha sido uma linda mulher. Um incêndio irrompeu no hospital em março de 1948 e ela, presa em seu quarto, não sobreviveu. Após sua morte, a filha do casal conseguiu reuni-los no jazigo da família, no cemitério católico de St. Mary, em Rockville, Maryland. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de dar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Abaixo, na descrição, links de produtos relacionados a este vídeo, para quem quiser aprender mais. Ugarit, para o conhecimento não há limites.